Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga Larissa Chaves, que é trabalhadora do CEF, mas praticamente uma trabalhadora do CEI também, que ela está sempre aqui conosco, sobre o hábito de criticar. Antes disso, vamos fazer uma leitura edificante para nos harmonizarmos e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 19. Tolera as falhas alheias e não as apresente no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão ao invés de te comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de mais esse estudo e de mais este aprendizado. Pai de infinita bondade, derrama sobre nós as tuas bênçãos, envolve-nos com tua luz, com teu amor, com a tua paz, abranda nossos corações e abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa querida amiga Larissa, que preparou este estudo de hoje com tanto carinho. Que o teu Evangelho, Mestre, seja sempre o nosso guia de conduta nesta caminhada terrena. E que os seus ensinamentos nos dê resignação e compreensão para todos os nossos momentos de aflição. Que a nossa palestrante de hoje possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, Larissa, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Hoje, então, falando sobre lei de igualdade, né, o hábito de criticar. Palavra com você. Bom dia, Elizabeth, bom dia a todos os amigos que estão aqui nos acompanhando, aos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa, como tantos outros amigos de outras localidades, até mesmo de fora do Brasil, que estão conosco aqui no chat. Um abraço, um bom dia afetuoso a todos vocês. E hoje nos foi reservado, em continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, pelo que consta, vocês, né, as pessoas que estão sempre acompanhando esse estudo, estão já tratando de uma das leis morais que está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. E nós vamos abordar, teremos um tempo de 15 minutos aqui dessa fala inicial, depois 20 minutos respondendo a algumas perguntas. E para abordar esse tema de uma forma mais específica, que é sobre o hábito de criticar, nós vamos utilizar inicialmente de uma das questões de O Livro dos Espíritos sobre este tema, que é a questão 803. E diz assim: Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Ou seja, se todos são iguais, se Deus fez suas leis para todos, não existem seres privilegiados, seres à parte dessa lei, seres que podem fazer o que quiserem, como se a lei não os alcançasse. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos,
e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Em seguida, vem um comentário do próprio Allan Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, ou seja, diante de Deus, todos são iguais. E aqui, para que a gente possa começar a caminhar para o nosso tema específico, é importante que compreendamos o que são essas leis morais que estão enunciadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos na escola, as leis da física, aqueles que gostam de exatas, por exemplo, devem se lembrar melhor do que eu, inclusive, nós compreendemos que mesmo que a pessoa não tenha conhecimento do funcionamento daquelas leis, essa pessoa está circulando no mundo e ela está sentindo os efeitos e os reflexos dessas leis. Então, eu costumo citar muito a lei de gravidade, porque o meu repertório nessa área não é muito vasto, né? Quem tiver aí mais conhecimento pode acrescentar outros exemplos das leis da física, da química, da biologia. Mas se uma pessoa está aí andando pela vida e nunca ouviu falar de gravidade, não sabe que isso existe, ou até vai dizer assim, mentira, isso é invenção, não existe nada disso, essa pessoa aqui na Terra continua andando, pisando o chão, por mais que a gente saiba também pelas leis da física que esse pisar nunca é um contato como nós achamos que é, né? Porque a matéria, sendo energia, ela na verdade não toca como nós acreditamos, como os nossos olhos acham que estão vendo. Mas o fato é que a pessoa não está como na Lua, flutuando, ela está caminhando, não é verdade? Mesmo que ela não tenha conhecimento sobre isso, mesmo que ela discorde, mesmo que ela diga que é mentira, ela continua submetida aos efeitos dessa lei. Quando no Livro dos Espíritos Allan Kardec começa a aprofundar os conhecimentos, a desvelar informações sobre as leis morais, ele vai nos dizer que essas leis também são leis de Deus, também são leis naturais, ou seja, se aplicam a todas as pessoas, do mesmo jeito que as leis que a ciência desvela. E por que é importante saber disso? Porque quando nós lemos essa questão sobre a lei de igualdade, observem, é uma lei de igualdade. Todos são iguais perante Deus. Toda criatura foi criada simples e ignorante e tem o mesmo objetivo. Aqueles que estão mais avançados, aqueles já purificados, são seres mais antigos, que já passaram por essas repetidas experiências, que já caminharam seu próprio percurso, avançando moral e intelectualmente. Mas não há privilégios, não há seres criados para o mal e seres criados para o bem. Há seres que pegaram caminhos alternativos, vão rodar, 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 mas a lei de progresso se incumbirá, cedo ou tarde, de fazê-los retornar ao regaço do Pai, ou seja, ao caminho do bem, ao caminho da lei divina. Quando nós temos essa informação, todas essas informações, e essa específica sobre a lei de igualdade, o que isso significa? Que se nós caminhamos pela compreensão dessa lei de igualdade, considerando que somos iguais ao rico, que somos iguais ao pobre, somos iguais aos homens, somos iguais às mulheres, que apesar de todas essas diferenças existentes no plano material, mas que perante Deus, perante as suas leis, perante o seu amor, nós somos iguais. Quando nós integramos esse conhecimento e passamos a observar os outros como iguais, ou seja, movidos pela fraternidade, que é uma decorrência da lei de igualdade, a nossa forma de olhar para aquilo que parece diferente, para aquele que nós discordamos, com o qual discordamos do pensamento, da forma de agir,
A forma de olhar para aqueles que estão à margem da sociedade, ou seja, marginalizados. A forma de olhar para aquele da minha família que eu não compreendo, que eu não consigo me relacionar muito bem, tudo isso se modifica. Porque eu começo a cumprir a lei, porque a lei é de igualdade. A lei diz assim: olha, no mundo você verá diferenças, não se iluda com essas diferenças, porque vocês são iguais. Porque aquele que você fala assim, meu Deus do céu, quero distância desse daí. Esse daí não tem condição de conviver, ele é igual. Ele também é filho de Deus, ele é seu irmão. Se a gente vai trabalhando nesse caminho de compreensão, é como se fôssemos aprendendo a nadar a favor dessa correnteza, que é a lei divina, em um dos seus aspectos, que é a igualdade. E todas as leis divinas, se a gente pegar todas as leis morais, progresso, lei de trabalho, lei de conservação, justiça, amor e caridade, todas as leis divinas vão sempre convergir para o mesmo sentido. Todas as leis naturais vão sempre convergir para o mesmo sentido. Então, quando a gente aprende a nadar a favor dessa correnteza em qualquer um dos seus aspectos, nós sentimos o fluxo da própria lei nos auxiliando a chegar mais longe, mais rápido. Agora, quando a lei é de igualdade e eu estou o tempo inteiro querendo me sentir separado, à parte, o que eu estou fazendo, meus amigos? Eu estou nadando contra a correnteza, contra a lei divina. E nesse aspecto que estamos estudando hoje, que é o hábito de criticar, essa separatividade, ela gera um adoecimento, uma consequência. Qual é essa consequência? De me sentir num lugar diferente, em que eu sou capaz de olhar de cima e tecer críticas, muitas vezes destrutivas, muitas vezes impiedosas, maliciosas, que são às vezes revestidas como um comentário preocupado, né? Como aquela pessoa que, nossa, eu só quero bem, e aí, ó, por trás, fala pra caramba da pessoa. E aí eu vou me colocando num lugar que é contra essa correnteza, um lugar separado, um lugar que eu olho de cima, um lugar distante da multidão. Quando Jesus o tempo inteiro descia, por mais que ele estivesse tão superior a nós, ele se misturava à multidão para ensinar. Ele se aproximava, ele passava pela multidão a ponto da mulher poder segurar as suas vestes. Porque todo aquele que está a favor da correnteza, por mais que tenha o momento de mergulhar em si, de conectar-se com o alto, não teme a multidão, não se separa da multidão, não se sente superior e por isso não precisa tecer críticas destrutivas, não alimenta a repetição, porque todo hábito é uma repetição. Nós que damos o combustível, nós que alimentamos, nós que repetimos, nós sentimos ali o que chamaríamos na psicologia de um gozo secundário, um prazer em perceber que estamos ali superiores. E isso tudo gera um adoecimento, como dissemos. Esse adoecimento se chama orgulho. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais comentam aquela passagem do cisco e a trave no olho, como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? O que é que os benfeitores espirituais e o que é que Allan Kardec comenta sobre isso? Que é o orgulho que nos faz seguir por esse caminho, não vislumbrar que somos também perfeitos, que trazemos também dificuldades, que se não estamos errando nisso especificamente, que o nosso irmão está errando, talvez já tenhamos errado anteontem, talvez estejamos nos equivocando em outras coisas, talvez tenhamos até o desejo de fazer o mesmo, e como não fazemos, sentimos até uma certa inveja silenciada porque não estamos fazendo. São múltiplas as possibilidades, mas em todas elas, o que nos faz nos separar, olhar de cima
e nos sentir aptos a criticar, nos sentir aptos a julgar, é sempre o orgulho. Porque o orgulho é que faz esse movimento de separar, de olhar de cima, como se disséssemos assim: eu sou melhor que eles, e por isso eu posso tecer esses comentários. E é muito importante refletir sobre isso, meus amigos, porque todos nós temos uma pequena tendência, para não dizer grande, de ir por esse caminho, de enveredar pelo caminho do orgulho, pelo caminho das críticas destrutivas. Ou pelo outro caminho, que é de achar que somos tão perfeitos, que somos tão bons, que somos tão incríveis que também não podemos escutar nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de apontamento, que é um outro ponto que precisamos também refletir e que no livro dos médiuns, Allan Kardec e os benfeitores espirituais separam uma parte específica para tratar dos médiuns orgulhosos. Quem são os médiuns orgulhosos? São aqueles que se sentem tão bons médiuns, tão bons instrumentos, que eles se separam. Então, eles não estão em constante avaliação das mensagens que chegam através deles, não querem saber ali o comentário ou a impressão dos outros trabalhadores, não colocam em dúvida, em análise, como é sempre importante fazer nada do que chega através deles. Por quê? Porque se consideram separados, se consideram apartados. Então, eles não precisam mais ser analisados. As suas mensagens, o produto do seu trabalho não precisa. E eles começam a se envaidecer com as assinaturas, porque estão recebendo mensagens de A, de B, de C, de nomes importantes. Então, olha como eles são importantes, como eles são incríveis. Allan Kardec sempre teve muita atenção para esse tema, a ponto de, na Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas, lá em Paris, ele mesmo passar por uma situação com o médium, o senhor de Rose, um médium, imaginemos, que recebeu inúmeras vezes mensagens do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade é exatamente o guia que estava à frente de todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, aquele espírito que não vinha sempre, mas que quando vinha todos reconheciam que era uma energia diferente, purificada, superior, e todos os outros estavam a serviço dele. Ele que coordenava todo o trabalho, e o Espírito de Verdade vindo por aquele médium, imaginemos como seria fácil cair na vaidade, no orgulho, e muitas vezes as mensagens do Senhor de Rose, Allan Kardec reconheceu como sendo do Espírito de Verdade, mas houve um momento em que Kardec começou a sinalizar: olha, essa daqui eu acho que não é, essa daqui está um pouco diferente. E outras assinaturas começaram a vir, João Evangelista, outros nomes importantes, e o Senhor de Rose, porque é muito difícil não derrapar no orgulho. E ele começou a se sentir criticado, a se sentir colocado em xeque, quando Kardec não estava criticando ou não estava investigando a sua honestidade, mas a honestidade dos espíritos que poderiam estar ali tentando iludir a todos eles. E é difícil separar as coisas, separar a pessoa do trabalho, o médium do produto mediúnico, e é assim que o Senhor de Rose se separa, rompe com o trabalho da sociedade e vem a publicar todas aquelas mensagens que Allan Kardec não havia reconhecido como autênticas, havia levantado a possibilidade de serem mensagens apócrifas. Então, meus amigos, caminhando aqui para o final dessa primeira parte, para que possamos passar as perguntas, é importante que vislumbremos esses dois lugares. O cuidado com as críticas, com o lugar que nos pomos, que nos colocamos para olhar os outros. Se você perceber que subiu num banquinho para olhar de cima, desce desse banquinho. Porque é fácil a gente subir nesse banquinho e vislumbrar separados. E aí a gente entra na crítica destrutiva, no julgamento. Ou então, naquele lugar de quem está no banquinho e por isso não aceita nenhum tipo de crítica,
nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de apontamento, às vezes, até das pessoas da nossa confiança. Que possamos refletir sobre isso e lembrar que para nadar a favor da correnteza, precisamos lembrar que somos todos iguais perante Deus. Muito obrigada, Larissa, mais uma vez. Muito bom te ouvir de novo, né? Sempre com a gente aqui. Então, agora, para a gente debater um pouco mais sobre o tema, a gente selecionou algumas questõezinhas para a gente fazer aqui uma atividade interativa. Então, as nossas perguntas, vou pedir para você escolher algumas delas, né? Porque a gente tem um tempo limitado, infelizmente, mas eu peço para você escolher alguma dessas perguntas que nós vamos tentar, né, limitar aqui o nosso tempo dentro da possibilidade, mas quem quiser fazer alguma outra pergunta, algum comentário, também pode fazer, então, o comentário aí embaixo do nosso canal. Deixar a sua pergunta, né, se não houver tempo para todos os esclarecimentos, que depois a nossa amiga Larissa vai dar um retorno, então, para vocês. Então, eu vou pedir agora, Larissa, para você escolher um número aí para a gente ver a questão, para debatermos um pouquinho mais. Número 2. Número 2. Como caracterizar a crítica construtiva e a destrutiva? Como conceituar, né, a crítica construtiva, Larissa? Ok. A crítica construtiva e a crítica destrutivas, a gente pode analisar isso do ponto de vista de quem vai fazer a crítica, como do ponto de vista de quem vai receber. Porque às vezes a pessoa que vai fazer a crítica tem muita certeza que é uma crítica construtiva, ou seja, ela está com o objetivo de ajudar, de auxiliar. E a pessoa que recebe também pode não compreender e pode achar que é uma crítica destrutiva. Porque na nossa comunicação existem muitos ruídos. Hoje há um movimento bastante interessante chamado comunicação não violenta. E existem alguns pontos da comunicação não violenta que podem nos ajudar a reduzir um pouquinho esses ruídos e facilitar que a nossa intenção seja compreendida por quem vai escutar a nossa fala. Porque inúmeras vezes, até mesmo em situações familiares, você escutando ali os dois lados, você percebe que a pessoa que está falando realmente quer ajudar, realmente ama. Às vezes é uma mãe querendo dar um conselho para o seu filho, por exemplo. Então, muitas vezes não há dúvida para quem está de fora observando de que o objetivo aqui é ser construtivo. Mas quando você escuta como chegou para o outro coração, você percebe, escutando assim, realmente chegou meio destrutivo. Então, não é tão simples a gente entender e a gente conseguir passar ao outro a mensagem de forma construtiva. Mas alguns desses pontos que podem nos auxiliar, em primeiro lugar, e isso é uma contribuição da comunicação não violenta, é o seguinte: quando eu desejo comunicar uma coisa a outra pessoa, primeiro eu preciso me perguntar: o que eu desejo comunicar, será que soa como a transmissão de um julgamento? Por exemplo, digamos que eu preciso dizer a outra pessoa, que seja até alguém da minha convivência, assim, olha, eu estou incomodado porque a outra pessoa, ela fala de uma forma grosseira, né, o jeito dela falar me machuca, e aí eu tenho várias formas de comunicar isso, essa crítica, né, porque é uma crítica. Eu posso dizer assim, olha, você é um grosso, você é uma pessoa, ninguém aguenta conviver com você. Tá vendo aí que ninguém aguenta conviver com você? Olha como você é grosseiro. Olha o jeito que você fala. Olha o tom da sua voz. Você tá falando muito alto. Como soa tudo isso que eu tô dizendo? Por mais que seja verdade. Não soa como um julgamento? Eu tô dizendo, você é isso, você é aquilo. E eu tô fechando. Eu tô reduzindo. Eu tô dizendo que não acho, a pessoa é só aquilo. Eu tenho certeza que ela é só aquilo. Eu enquadrei aquela pessoa. E aí a sugestão é que a gente tente transformar isso que parecia uma fala fechada de um julgamento em um sentimento. Então eu preciso me perguntar: como eu me sinto nessas situações e não o que o outro é? Porque eu não posso afirmar o que o outro é, eu nem conheço a mim, quem dirá o outro. Eu posso dizer assim: olha, fulano, quando você diz isso, eu me sinto chateada, eu me sinto ofendida.
eu me sinto magoada. Porque o outro não tem como julgar o que você sente. O que você sente é o seu território. Ele pode até dizer: a minha intenção não foi essa. Eu não imaginava que o efeito seria esse. Mas a gente sentiu. Então a gente pode dizer: olha, pode até não ser a sua intenção. Eu não sei se você percebe como soa o que você está falando. Talvez a sua intenção seja outra coisa, mas a embalagem que está vindo uma embalagem que me agride, que me machuca. E eu acho que isso pode estar agredindo e machucando outras pessoas também. Então vocês percebem que é uma mesma informação que tem chances de chegar de uma forma diferente? Porque toda vez que eu digo uma coisa, por mais que eu queira ajudar a pessoa, mas que soa como um julgamento, como uma verdade absoluta sobre outra pessoa, ela não vai estar disposta a ouvir de verdade, ela vai se fechar, ela vai se ofender, ela vai se melindrar. Então, é importante a gente refletir sobre isso. E também quando a gente faz essas críticas que achamos ser construtivas para as crianças. Existe uma coisa na disciplina positiva que se chama profecia autorrealizável, que são essas frases que a gente vai dizendo para as crianças como se fossem essas críticas construtivas e que a gente vai dizendo: você é muito bagunceiro. Olha só, arruma essas coisas que você é muito bagunceiro, você é preguiçoso, você não gosta de estudar. E a gente diz: eu estou dizendo isso para que não aconteça. Só que essa criança ela está formando a personalidade, a autoestima. E ela vai assimilando isso como blocos de verdade, como crenças. Então, por mais que no futuro ela corra atrás para organizar, na cabeça dela ficou registrado: eu sou bagunceiro, eu sou desastrado, eu sou organizado, eu sou, essas frases. Então, a gente tem que dizer ao outro o que a gente deseja que ele seja, e não o que a gente não quer que ele seja. Senão, a gente lança a profecia tentando evitar e a gente fecha essa possibilidade. Muito bom. É um exercício muito grande, né? Da gente fazer essa reflexão antes de falar, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de realmente pensar um pouquinho antes das palavras, né? Que tem a força total aí. Pensamento, enquanto é pensamento, é com a gente. Quando a gente fala, é com todos, né? E com quem está recebendo, de cada um da sua forma. Muito bom. Vamos lá. Escolhe mais uma para a gente. 5. As pessoas facilmente opinam em tudo, mesmo sem qualquer conhecimento do tema. Como espírita, que comportamento devemos adotar? Com certeza somos convidados, enquanto espíritas, enquanto cristãos, ao comportamento da prudência. Porque eu estava observando esses dias, né? A gente hoje são muitas lives, estamos todos muito mais expostos, né? E somos, por conta disso, influenciadores, fomentadores de opinião. Por mais que seja para um grupo de 200 pessoas que venham a nos assistir, existe alguma influência em relação a essas 200 pessoas. E em tempos de fake news, que são os tempos que nós convivemos, em que estamos numa era de muita informação, mas sabe-se de muita coisa com pouca profundidade, né? As pessoas às vezes nem leem toda a matéria, ficam no enunciado e começam a replicar aquela informação. Nós precisamos ter muita prudência com aquilo que nós falamos, inclusive verificando se aquilo que estamos falando, por exemplo, numa live, né, num momento de estudo, em que estamos ali representando uma instituição, ou se não for uma instituição, mas podendo ser referência para o movimento espírita ou para possíveis interessados na doutrina espírita, é importante dizer a parte que é a nossa opinião, porque existem momentos que a gente pode dizer, às vezes até sobre questões atuais, em que não existe uma questão muito específica sobre aquilo, podemos ser questionados sobre a nossa opinião. E nesse momento é importante deixar muito claro, isso aqui não é a verdade absoluta, é a minha opinião, a opinião de um espírito encarnado. Como existem muitas obras que às vezes são psicografadas e nem sempre são espíritas, às vezes é opinião de um espírito, nem sempre casa perfeitamente com a doutrina espírita, nem sempre atende aquele critério de Allan Kardec
de pegar, de testar a pergunta com vários espíritos, com vários médios diferentes para verificar aquela convergência. Às vezes é uma questão que não está contida na codificação espírita e que um espírito se posiciona numa obra com a opinião desse espírito, o que não torna aquela informação espírita. Não é pelo fato de ser por um espírito que uma informação é espírita, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Então, não é porque uma fala vem de um orador espírita que necessariamente é a opinião do espiritismo. Pode ser a opinião daquela pessoa, como acontece também com os espíritos desencarnados. Como dizia Allan Kardec, desbravar o plano espiritual é um novo continente. Se aqui no nosso continente existem sábios, pseudo-sábios, espíritos muito cuidadosos e outros frívolos, a mesma coisa acontece na espiritualidade. Temos todos os matizes e todas as possibilidades. E então é um momento muito necessário a prudência ao replicar as mensagens no WhatsApp, por exemplo. Quantas e quantas vezes em grupos de WhatsApp espíritas nós vemos fake news sendo veiculadas. Pessoas que não têm o menor cuidado de verificar a fonte, de ter certeza, e vão compartilhando aquelas informações. Então, a prudência nesse momento é muito importante, muito necessária, porque estamos o tempo inteiro influenciando-nos uns aos outros. Eu posso tomar uma decisão para a minha vida com base em algo não científico, em algo que é fruto de opinião, e eu tenho esse direito, é o meu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu influencio outras pessoas, especialmente aquelas com menos acesso à informação do que eu, aí eu já tenho uma responsabilidade nas consequências dessa influência. Muito bem. Essa questão das fake news realmente é bastante preocupante, né? Porque nesse tempo que estamos, né, atualmente, sim, a gente tem que ter uma educação digital, né? A gente tem que fazer aí uma peneira de Sócrates, né? Isso que eu vou falar, eu vou replicar, né? Vai acrescentar alguma coisa, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar com cuidado, né? Esses nossos tempos digitais e midiáticos. Vamos lá para a nossa próxima, então. Mais uma, Larissa. Vamos para 3. Número 3. Quais os fatores que contribuem para que seja mantida a harmonia que supera as críticas? Primeiro, a gente precisa desconstruir, ou pelo menos trabalhar, o que consideramos harmonia. Porque, em nome de uma aparente harmonia, também acontece nos relacionamentos de evitarmos a verdade, de evitarmos qualquer tipo de conflito. E isso não é harmonia. Isso mais se aproxima de um fenômeno histórico chamado Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Ninguém fala nada, estão todos ali, digamos, na casa espírita, isso acontece muito, todos trabalhando numa aparente harmonia, mas quando a espiritualidade chega, pega ali o psicoscópio que está lá no livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, verifica as imagens mentais, os pensamentos, os sentimentos, como está a situação ali, há uma guerra instaurada, porque ninguém suporta conviver com o outro, porque eu faço melhor, eu corto legume melhor, eu boto água melhor, eu faço a palestra melhor, eu evangelizo melhor, eu não gosto de fulano, porque fulano voltou para o trabalho. Mas está todo mundo ali com aquele sorriso de foto, que não é um sorriso verdadeiro, aquele sorriso aparente, e achando que está cumprindo o seu ponto ali no serviço, que vai ganhar sua bônus hora e que está tudo ok. E aí nós estamos na ilusão da harmonia. Às vezes, é importante que uma pequena discussão, que uma pequena discordância, que uma conversa, às vezes, um pouco mais dura, aconteça. Isso faz parte. Vejamos as conversas que estão narradas no Boa Nova, no Jesus no Lar. Vejamos aquilo que Paulo nos conta nas suas epístolas, o que consta em Atos dos Apóstolos. Ninguém vai enxergar ali simplesmente concordância absoluta em tudo, especialmente nós, que mais distantes dos missionários estamos
e estamos lidando com o serviço e com a nossa própria imperfeição, com as nossas dificuldades, então as nossas imperfeições vão se entrechocar no trabalho. Haverá discordância. Um vê de um jeito, o outro vê do outro. Um acha que é melhor de um jeito, um acha que é melhor do outro. Um é mais progressista, um é mais conservador. Acontece, faz parte. Não adianta achar que o trabalho para o Cristo, que é a seara espírita, que é um dos trabalhos para o Cristo, seja simplesmente uma harmonia constante, em que a gente não pode, no templo espírita, não pode, esse ambiente aqui a gente não pode fazer reunião que vai ter tensão, porque vai destruir aqui todo o trabalho espiritual. E a gente acha o quê? Que manter um sorriso aparente vai conseguir manter o trabalho espiritual que ali se realiza? Não, não é assim que funciona. Doutrina espírita não trabalha para a aparência, mas para a realidade espiritual. E sabemos que o que sentimos, que o que pensamos, se materializa no ambiente em que estamos, não apenas o que dizemos. Então, às vezes, precisamos dizer, esclarecer, conversar, discordar para nos entender, para perceber, então a pessoa está pensando isso, eu estou pensando aquilo, às vezes é um mal entendido. Às vezes é uma conversa que não foi dita, esclarecida, e fica aquilo ali acontecendo. Agora, para chegarmos realmente à harmonia, a essa harmonia que não é apenas de aparência, um dos pontos principais se chama autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É eu pegar para mim o que é meu e parar de projetar no outro. Então, se eu estou incomodada com tal coisa, pode ser até que o outro tenha suscitado isso, tenha jogado uma fagulha, mas tem uma parte importante que é minha. Não quer dizer que é tudo meu, mas tem uma parte importante que é minha. Por quê? Porque outra pessoa não se incomodaria. E se outra pessoa não se incomodaria e eu estou incomodada, ruminando, tem alguma coisa que é comigo, que é para o meu trabalho, que é para o meu crescimento. Se o melindre é meu, tem alguma coisa que é comigo. Seja porque eu preciso desapegar do que eu faço, parar de esperar o reconhecimento, o aplauso, o retorno, a compreensão. Seja pelo motivo que for, há alguma coisa que eu preciso olhar, que eu preciso parar de dizer, olha o que o outro fez, porque observemos as nossas falas. A gente vai para um lugar, porque fulano faz isso e me incomoda, Beltrano disse aquilo. E para onde a gente vai, tem sempre alguém que nos atinge, tem sempre alguém que nos magoa, tem sempre alguém que nos incomoda. Então, há algo no nosso funcionamento que permite ou que suscita aquilo. Uma pessoa dizia para mim um dia desses, fulano é impossível. Olha só como se aproveita das situações. Olha só como sempre quer tirar vantagem. E por que nós permitimos? Nos submetemos mesmo repetidamente àquelas situações? E aí, em nome dessa harmonia aparente, ficam todos silenciosos e por baixo das aparências, os conflitos. Quando poderíamos dizer para aquela pessoa, olha, a forma como você age nessa situação suscita isso em mim. E eu não estou mais disposta a passar de novo por essa situação. Então, a gente não é obrigado a permitir o tempo inteiro sem falar nada, sem nos posicionar, sem colocar limite, assim como acontece com os nossos filhos. Que amor é esse em que dizemos sim para tudo? Em que tudo é bonito, tudo é lindo. Não há educador que não seja chato em algum momento para os seus filhos. Se em nenhum momento os filhos disserem, você é muito chata, você é muito chato, é porque nós não estamos educando convenientemente. Muito bem, eu acho que a gente tem, assim, que considerar muito, né, na hora de criticar, pensar muito, né, ter uma tolerância e entender, né, que nós somos falíveis e que cada um está no seu momento, né, na sua evolução, no seu grau de evolução, tentar ser mais tolerante, né, com a falha alheia e, por outro lado, mais humilde, né, ouvir as críticas com humildade, porque como diz o ditado, né, perturbar para mudar. Se a gente não conviver, se a gente não ouvir, né, no que a gente tem que melhorar, a gente também não cresce, né? Então, é tolerância para falar, né, para criticar e humildade para ouvir, né? Acho que é fundamental. Então, vamos para a nossa próxima. Escolhe mais um.
4. Número 4. Não é fácil fazer críticas construtivas, principalmente quando estamos intoxicados emocionalmente pela pressão diária de resultados e perfeição. Existe um momento certo para se fazer uma crítica? Muito interessante essa pergunta, e ela casa com o raciocínio da autorresponsabilidade, né? A gente só vai perceber que está intoxicado, que aquilo mexeu conosco, que aquilo se conectou com alguma ferida nossa, se nós pegarmos o que é nosso naquela situação. Enquanto a gente ficar na situação achando, olha, eu estou totalmente desestabilizada, eu quero abandonar o trabalho, acabou tudo para mim, mas é tudo culpa do outro, é tudo responsabilidade do outro. O outro fez isso comigo, eu sou a vítima da situação. Isso não é autorresponsabilidade, isso é projeção de responsabilidade. Então eu não cresço, eu não saio do lugar, eu não me movimento, eu não olho para dentro, porque é o outro que tem que mudar. É o outro que tem que ser diferente. Muitas vezes, nesse comportamento, eu continuo naquela posição, autorizando, permitindo que o outro, ou que se aquele sair venha um terceiro e faça a mesma coisa, o mesmo movimento, suscite os mesmos sentimentos, e eu continuo na queixa, apenas dizendo que a culpa é do outro e não fazendo nada para mudar. Para que eu perceba que eu estou intoxicado, para que eu perceba, nossa, sabe quando a gente começa até se imaginar falando o que a gente quer falar para o outro e a gente percebe sinais emocionais. A gente percebe que só de fazer aquele treino no espelho, tem uma coisinha que acontece na garganta, dá uma taquicardia, dá uma sudorese, ou seja, o nosso corpo, as nossas emoções estão reagindo, estão respondendo aquilo. O que que isso significa? Que tem algo em mim em relação àquela situação, que eu estou magoado, que eu estou melindrado. E muitas vezes, meus amigos, se nós investigarmos, eu queria até deixar aqui como sugestão um exercício, que é um exercício terapêutico, mas que a gente pode fazer em casa sem problema algum. É seguro, não é nada tão complexo, que é assim. E pega uma situação em que você se sentiu magoado, você se sentiu com raiva, chateado, triste por conta de alguém. Você acha que o problema é aquela pessoa. E aí você vai fechar os seus olhos e vai se conectar emocionalmente, não é pelo pensamento, é pela emoção. Você vai se conectar àquela situação, como se você se permitisse sentir aquilo que está ali represado, dar nome à raiva, à frustração, à tristeza, o que que você esteja sentindo. E depois você vai tentar buscar alguma situação muito antiga dessa vida, não é para fazer regressão de memória, não, é dessa mesmo, em que você tenha sentido as mesmas emoções, aquela mesma raiva, aquela mesma frustração, aquele mesmo melindre, mesmo que pareça uma situação muito diferente. O que que você vai descobrir se você conseguir achar uma dessas situações? Porque possivelmente existem muitas. Você vai descobrir que o que você está sentindo agora não tem a ver só com essa pessoa, mas que ela está acionando em você uma ferida mais antiga. E quando você sente isso de novo, ao invés de você reagir à situação do lugar do adulto, maduro, experiente, que já leu o livro dos Espíritos, o Evangelho, não. Você chama aquela criancinha magoada e ferida, coloca ela sentadinha na situação e coloca ela para reagir emocionalmente a essa situação. Então você tem vontade apenas de chorar, de gritar, de fugir, de reagir. Como acontece com as crianças que têm poucos recursos emocionais para lidar com as situações. Excelente. Suas reflexões, muito bom, Larissa. Eu acho que o nosso tempo está se esgotando, né? Então a gente vai pedir para quem tiver mais alguma questão, botar nos comentários aqui embaixo no nosso canal, que depois a Larissa dá uma atenção, né, para responder isso. E vamos agradecer mais uma vez, Larissa, e pedir para você fazer a nossa prece final, por favor. Sendo assim, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus,
aos benfeitores espirituais que estão conosco nesse instante, nosso anjo guardião, os espíritos familiares que estão sempre nos incentivando a progredir, a avançar, apesar das nossas dificuldades. Aqui nos encontramos dispostos a dar mais um passo rumo ao bem, caminhando para frente, para o alto, saindo do pedestal do orgulho e da vaidade e buscando nos colocar no nosso devido lugar, do nosso devido tamanho, com aquelas potências já desenvolvidas, com o brilho divino que já existe em nós, mas sem desejo de ofuscar a ninguém, de rebaixar a quem quer que seja, conscientes de que temos feridas, cicatrizes e imperfeições, e que os nossos irmãos também as têm. Mas todos nós somos iguais perante Deus. Todos temos condições de progredir, de aprender, de avançar. Que sejamos aqueles que compreendem, que são indulgentes, que iniciam o caminho do perdão, mesmo que ele pareça tão longo, tão distante. Façamos pelo menos uma tentativa de iniciar esse processo no nosso tempo, com as nossas possibilidades, solicitando a Deus que nos dê forças, porque nós somos muito pequenos e frágeis, mas Deus é o Senhor de todas as coisas, jamais nos desampara. Que as nossas águas sejam fluidificadas, que recebamos as energias e o bálsamo espiritual de que necessitamos. E que todos aqueles, Senhor, com os quais venhamos a nos encontrar, sejam beneficiados pelas nossas palavras de encorajamento, sejam beneficiados pela nossa compreensão, pelo nosso carinho e afeto. Que assim seja, graças a Deus.